Oi, gente! Semana passada eu estive com o pastor Silas Malafaia. Dos 7 pecados capitais, qual o pecado que você mais comete? Você tá doida pra descobrir meu pecado? Confessar pro ser humano não tem valor nenhum. Pecado eu confesso pra Deus. Você casou virgem? Eu casei virgem, aos 21 anos. Então você nem deve fazer troca-troca na adolescência? Nada. Brincava de médico? Brincava, mas eu não vi essa brincadeira que tu falou aí antes, de troca-troca. Na minha época não tinha esse negócio, não. Evangelho de São Mateus, capítulo 7 e versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu tenho o direito de ser contra a prática homossexual. Eu tenho o direito. Você está julgando os homossexuais. Estou julgando, eu não tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade de denunciar o pecado. Qualquer pessoa que vem ao evangelho e quer mudar, o evangelho está aí para ajudar essa pessoa a mudar. Agora, obrigar uma pessoa a deixar de ser, isso é só na cabeça de tapado e de ignorante. Se alguém quiser te mudar, cai fora disso. Que se te mudar, acaba você. Não vou pra igreja, não. Não. Mudar que eu digo é o jeito de ser, porque você pode ser alegre assim na igreja. Olha, eu trouxe esse presente aqui pra você. Espero que você goste. Pra ver se você gosta. É uma bandeira do arco-íris. Eles querem tanto liberdade. Chegam numa praia, fincam a bandeira. Ué, querem ser iguais? Por que querem marcar território em praia? Verdade que até interferiu até pros fiéis não votarem em político que defendesse a causa gay? É lógico, os ativistas gays orientam. Você não pode orientar os fiéis. Eu não posso orientar? Por que não posso? Eu não posso obrigar, mas orientar eu posso. Você votaria no Jean Willis? Claro que não. Hoje eu vou entrevistar o deputado federal Jean Willis. Eu sou homossexual assumido. Que ganhou Big Brother. E mostrar pra ele a entrevista, ver o que ele acha sobre todas as declarações do pastor Silas Malafaia. Por que os gays não suportam ouvir alguma coisa contrária a eles? Será que eles não têm convicção do que são? Então feliz que você me recebeu aqui. Só recebi porque foi você. Você é um vencedor. Primeiro, acho que a batalha sua que você venceu foi se assumir gay. Você ganhou Big Brother. Foi eleito deputado. Qual das suas vitórias assim que te trouxe mais felicidade? Eu acho que a maior conquista minha foi ter saído da pobreza graças à educação. Eu passei muita fome, eu fui trabalhar aos 10 anos de idade na rua vendendo e eu nunca abandonei a escola. Essa é a minha grande vitória. Direitos humanos, a cultura ou a educação? Qual que dá mais trabalho pra você? É direitos humanos porque o volume de trabalho que eu tenho é na área dos direitos humanos e minorias. Aliás, uma comissão que está bem polêmica agora porque foi indicado o nome de um pastor evangélico. A indicação foi do PSC, que escolheu por unanimidade o deputado e pastor Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O deputado é criticado por ativistas de direitos humanos. A oposição ao nome dele não é porque ele é pastor, muito pelo contrário. Nós não temos nada contra os pastores nem contra os cristãos. É porque esse deputado, ele fez declarações racistas, declarações homofóbicas. O pastor é criticado pelas opiniões sobre minorias, já chamou o sentimento dos homossexuais de podre e atacou descendentes de africanos. Afirmou em uma rede social que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Eu não tenho, repito aqui, e nunca tive origem de racista, nunca tive antes e não tive depois. Foi só aquela citação e os ativistas que fizeram isso virar uma bola de neve. Um cara como esse não pode estar presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Eu entrevistei semana passada o pastor Silas Malafaia. Perguntei pra ele assim, você não acha que você acaba ajudando a provocar mais violência com os homossexuais? Eu tenho o direito de ser contra a prática homossexual. Eu tenho o direito... É um direito dele, ele tem razão quando ele diz que ele tem esse direito. Ele tem o direito de dizer isso no púlpito da igreja dele. Quando o pastor Silas Malafaia injuria a comunidade homossexual, aí ele tem que ser acionado mesmo pelo Ministério Público. E pro público que ele fala, as pessoas que acatam o que ele diz como verdade, compra esse tipo de discurso do pastor Silas Malafaia, né? Tá julgando os homossexuais? Estou julgando, eu não tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade de denunciar o pecado. Mas você acha que eles têm que largar? Como se isso fosse uma coisa errada? A luz da Bíblia é errada, é pecado. A prática homossexual é pecado à luz da Bíblia, ok. Que diz que um homem se deitar com outro como se mulher fosse é abominação. Só que a gente precisa entender que o Levítico é um código de ética do povo judeu de 3.000 anos atrás. Então o problema não é com os pastores nem com os cristãos, mas com os fundamentalistas. Aquelas pessoas que leem a Bíblia e que não interpretam a Bíblia, que tomam a Bíblia ao pé da letra. No livro do Levítico, por exemplo, diz que você não pode comer frutos do mar, que você está atentando contra Deus. E quem é que hoje não come uma empada de camarão, não come uma paeja? Diz que é um pecado mortal o homem fazer a barba. Você não tá fazendo. A pessoa nasceu gay. Não nasce gay. Eu já sabia desde a infância
que era gay. Não existe gene gay, não foi descoberto. O pastor Silas Malafaia blefa muito, gosta de vencer no grito. E manda baixar o som, aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Silas Malafaia tem uma formação precária de psicólogo. Eu sou formado em teologia, sou formado em psicologia. Tenho curso de psicologia, mas como psicólogo eu não atuo, eu atuo como pastor. Você pesquisar onde tem todos os currículos dos pesquisadores científicos do país, onde eu estou, já que eu tenho um mestrado, você não encontra referência do pastor Silas Malafaia. O que o grupo de ativistas gays fez foi me denunciar ao conselho, porque eu, como pastor, escute isso, falei contra a prática homossexual. Na resolução do Conselho de Ética, eu só posso ser punido no exercício da minha profissão ou como conselheiro. Arquivaram, depois um conselheiro lá desarquivou e eu vou buscar meus direitos em qualquer instância se alguém vir solapar o meu direito de opinião. Votaria no Jean Willis? Claro que não. Queria ver se ele não fosse gay, se ele tinha toda essa banca na imprensa, com 13 mil votos que ele teve. Dizer que eu só tenho um espaço porque eu sou gay, isso é um equívoco dele, né? Ele tá habituado a lidar com pessoas que votam com voto de cajado ou voto de cabresto. Pessoas que não pensam pra votar, né? Não pesquisam a vida pregressa dos candidatos. Qualquer pessoa pesquisar a conduta de muitos da bancada religiosa, não todos, estão denunciados por crime de corrupção, tiveram financiamento da indústria das armas na sua campanha. É uma gente não comprometida com a vida, com os direitos humanos, mas adora usar o nome de Deus para enganar a maioria. O Silas Malafaia não fala em nome dos cristãos no Brasil, ele fala em nome dele e da igreja dele. Vamos continuar aqui vendo, então. Tem pastor ex-gay? Tem. Uma vez que a pessoa faz isso, ela gosta bastante. E ajudo muitos que estão na igreja para se saírem disso, que querem sair. A homossexualidade não é doença, logo não pode ter cura. Primeiro, eu acho estranho que o pastor Silas Malafaia fale isso não sendo gay, né? Fica uma coisa arrogante alguém falar em nome de uma população inteira, né? Eu sou gay, então eu posso falar em nome de todos os outros gays e lésbicas que tem nesse país. 10% da população é homossexual. A gente tem uma sensação de que essa nossa identidade está conosco desde que a gente se entende por gente. Não é uma opção, é um imperativo. É profundo, é sentido como natural. Ele quer continuar dizendo que a homossexualidade é um pecado, é uma aberração, uma abominação. E quando ele diz isso, uma pessoa sem formação, de espírito fraco, pode, de fato, matar um ser humano por isso. E acha que está fazendo algo certo, porque se o gay é fruto do demônio, eu tenho que matar o demônio. E por isso o projeto tem que, de fato, limitar a expressão pública de ódio. Amo os bandidos para mostrar o meu arco de que amar as pessoas não tem nada a ver com as suas práticas. Como é que a sociedade é preconceituosa? Se você fala que ama bandido, eles rejeitam. É por quê? Não é um ser humano? Então os mesmos que defendem os gays vão defender os bandidos, porque também é um ser humano, errou? Silas Malafaia, ele faz um malabarismo lógico, né, para justificar as opiniões dele. Então agora, quando ele foi acusado de fazer uma comparação infeliz entre os homossexuais e os assassinos, ele vem com a história de que os assassinos merecem o amor das pessoas, não são seres humanos. Então você vê que é um malabarismo lógico de uma pessoa que é desonesta intelectualmente, e com isso eu quero encerrar o papo sobre ele. Quando que a homofobia vai virar crime? Então vamos lá. O PLC quer dizer Projeto de Lei Complementar. Um projeto de lei para alterar uma lei que já existe. Existe uma lei hoje no Brasil que criminaliza o racismo. Esse projeto de lei quer alterar essa lei para incluir outras discriminações. As pessoas com deficiências, pessoas idosas e a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, que aí contempla os homossexuais. Então é uma ampliação da lei. É um presente que ele quer te dar. Silas Malafaia. Poxa, nem pra peso de parede serve. Obrigada por você ter vindo. Boa sorte pra você.